estar passando aqui um pouco do conhecimento das aulas que nós tivemos nessas últimas semanas. E peço aos irmãos um pouquinho de paciência enquanto eu vou só identificar alguns lugares aqui. Beleza? Vamos lá. Primeiramente nós sabemos, né, que lá em Gênesis, Deus ele vai nos dizer que Deus ele vai refazer novamente, né, criando todas as coisas, tudo como fosse na face da terra, e Deus vai criar o homem à sua imagem e semelhança. Segundo alguns historiadores, aqui se poderia dizer que era o possível jardim do Éden, né? E nós sabemos que quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem no meio para governar tudo que tinha ali sobre o jardim, né? E o homem ele foi colocado no centro. Mas nós conhecemos a história que quando Deus coloca o homem, Deus também dá uma ordem ao homem, que era não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia nos fala que no desacaso da mulher, ela certo dia dá ouvido à serpente, né? E a serpente vai induzir a mulher a comer deste fruto, aonde a mulher vai induzir o homem também a comer do fruto, havendo ali o primeiro pecado, que é a desobediência. E ali eles vão ser expulsos do jardim do Éden e vão sair do paraíso de Deus, que era o jardim do Éden. A Bíblia vai nos dizer que
de Adão, que foi o primeiro homem que Deus criou, vai ter os 3 filhos, que era Sem, Caim e os filhos de Sete. E quando Caim mata Abel, Caim ele é amaldiçoado, né? Então, após vai ter Sete, e de Sete vai sair um nome cujo o filho que vai ser Noé, né? Descendente de Sete. E Noé vai nascer na cidade, vai acontecer o vinho de dilúvio, e Deus vai falar com Noé que vai dar um tempo para 120 anos, né, para que aquele povo... Deixa eu fazer uma pergunta. O Sete era filho de Adão. Ele era qual deles? Ele era o terceiro filho. Que veio para o lugar de Babel, que foi morto por Caim. Posso continuar? Posso continuar. Então, de Noé, Deus vai dar uma ordem a Noé, que era construir uma arca. E essa arca, Deus vai estimular para ele 120 anos. Esses 120 anos era o tempo que Noé teria para fazer a arca e o tempo que Deus determinou de vida para todos os moradores naquela época. Que depois que Noé passasse os 120 anos, ele ia mandar o dilúvio, onde nós conhecemos, né, onde Deus acabou com tudo ali novamente que tinha sobre a face da terra. Mas quando Noé recebeu a ordem e entrou dentro da arca e os animais, Noé foi direto para o Monte Ararat, né? Ele saiu daqui, o Monte Ararat. Vou fazer uma arquinha aqui para a gente entender aqui. Do Monte Ararat, nós vamos ver também que de Noé saiu a geração na qual vai sair Adão, Abraão, né? Que é essa geração que nasceu aqui, que vai vir para cá toda a sua família para a cidade de Babel. Mas na cidade de Babel, Abraão, né, vai gerar terra e vai vir para a cidade de Ur. Nessa cidade de Ur aqui, pai de Tera, ele vai ter os filhos, né, que vai ser Abraão, e vai começar também a primeira idolatria devido a essa cidade de Nínive, que foi conhecida na Bíblia por alguns historiadores, onde começou a primeira idolatria pelo um rei chamado Nimrod. E o pai de Abraão, Tera, ele era comerciante, né, dessas estátuas feitas pela mão do homem. Mas nós sabemos que aquilo que é feito pela mão do homem é do homem. Mas nós adoramos um Deus só, que é o Deus que nós servimos, Deus Senhor Jeová. A Bíblia vai dizer que de Ur, ela vai para a cidade. E essa cidade aqui, ela foi batizada como o nome de Arã. Arã era um filho de Tera, né, irmão de Abraão, que teve o nome de Arã em homenagem ao seu irmão que morreu, o filho de Tera que morreu. E aqui ele batiza essa cidade como Arã. E aqui também acontece a morte de Tera. Casei, como ele chamava o pai de Abraão? Terá. Aqui morreu Terá. E quando Terá morre, Abraão então vai ouvir, né, o que nós conhecemos na Bíblia. E você sabe me explicar o que o pai de Abraão fazia na vida? Qual era a sua profissão? Um pouquinho do início aqui nós sabemos que, como eu falei, ele era comerciante de estátua, da estátua do rei de Nimrod. E por ele ter morrido, vai ver a gente conhecendo na Bíblia que é Deus falando com Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei. Essa terra nós vamos conhecer como Canaã. Foi a terra que Deus mostrou para Abraão. E aqui nós vemos também, pelo conhecimento bíblico, que Deus vai dar uma ordem para Abraão sair do meio da sua parentela e ir para a terra onde mostrarei. Mas nós vemos também Abraão desobedecendo à voz de Deus, porque ele leva contigo seu sobrinho Ló. E quando Abraão chega na terra de Canaã, que é todo esse espaço aqui, né, aqui a gente, quero só dar uma observação, que é o Monte Hebron, Mar Pequeno Lago, Mar da Galileia e Mar Morto. Aqui é onde é que nasce a água. Esse Mar Morto aqui, ele é conhecido porque ele concentra uma grande quantidade de sal, né? O profeta Isaías, ele faz uma profecia que esse Mar Morto ele ia já ter vida, né? Então
aqui consiste uma grande quantidade de sal que nem os peixes conseguem sobreviver nessa parte do lago do Mar Morto. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida aí? Né? Não, tá aí. Tá legal? Então, por isso que eu coloquei aqui, pequeno lago. Mas como não tem entendimento, não. Pequeno lago, Mar da Galileia e Mar Morto. Esse Mar da Galileia aqui, creio eu que é o mesmo mar aonde Jesus também, né? Quando estava ali dando Aí, quando ele leva Ló com ele, começa a construir lá, aconteceu alguma coisa entre Ló e ele? Antes de acontecer essa coisa, é interessante porque na cidade de Siquém, Abraão, Ló e sua esposa, e vai acontecer sim uma separação. Mas antes de acontecer essa separação, Abraão ele vai tomar a decisão de descer na terra do Egito, porque já não tinha mais nada ali em Siquém. Então ele vai tomar a decisão de tomar sua esposa e descer a terra do Egito. Por que ele resolveu descer para a terra do Egito? Porque em Siquém não tinha muita coisa. E essa parte do lar, dessa parte de cá, era uma parte onde é que não tinha muito. A terra não era boa, as plantações não eram tão boas. Então Abraão desce para o Egito. E quando Abraão desce para o Egito, Abraão vai tomar uma nova decisão, que é colocar sua esposa como sua irmã perante o rei do Egito. E quando ele resolveu descer para o Egito, ele foi. O senhor que mandou ele descer para o Egito ou ele Não. Nós vemos também uma segunda desobediência de Abraão. Porque se ele tivesse tanta fé, ele aguardaria ali Deus poder mandar um mantimento para ele. Nós temos exemplos. Ele foi sem a direção do Senhor. Mas nós vamos ver que aqui no Egito, vamos colocar aqui, quando Abraão chega, Deus fez uma promessa a Abraão. Creio eu que quando Deus falou a Abraão, a sua descendência eu abençoarei, guardarei e protegerei. Se a esposa de Abraão tivesse conhecido o rei do Egito, ele não teria mais cura para conhecer Abraão. Na Bíblia a gente vai ver que é questão de ter relação. Então aqui Abraão vai apresentar diante do rei do Egito como sua esposa, como sua irmã. Só que vai acontecer algo sobrenatural, onde o rei vai perceber algo diferente, né? E Abraão vai ser abençoado pelo rei do Egito, vai voltar novamente para Siquém. Pois é, mas por ele ser abençoado pelo rei do Egito, por que ele foi abençoado pelo rei do Egito? Sendo que ele mentiu para o rei do Egito, igual você falou aí, que ele falou mentira, que a esposa era sua irmã. Aí teve uma cobrança aí, não teve? Parece que teve uma cobrança para Abraão. Essa parte eu vou ficar devendo o senhor, mas eu vou pesquisar e vou trazer. Eu não foquei nessa parte, mas eu vou deixar um ponto de interrogação aqui que eu quero. Essa cobrança que mentiu. E quando ele foi pecado, Deus cobrou dele. Tá mentindo. Tá vendo? Mentira tem perna curta. Essa cobrança aqui, esposa, é porque Abraão mentiu. E quando Abraão mentiu, o rei foi cobrar dele. Entendeu? Aí eles voltam para Siquém. E em Siquém vai ter a separação, porque Abraão vai falar com seu sobrinho Ló. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher ficar na esquerda, eu vou para a direita. Só que Ló vai olhar no outro lado e vai ver que essa parte do lado de cá, do Mar da Galileia, do lado pequeno do Mar Morto, era uma parte onde a terra era boa. Então ele vai crescer o olho, né? E vai tomar seu caminho para essa parte do lado, essa parte aqui. Só que quando Ló chega aqui, Abraão vai estar aqui só com a sua esposa. Vai acontecer a guerra, que é a guerra que nós falamos, fazer a espada entre os homens aqui lutando, que é a guerra 5 contra 4 ou 4 contra 5, né? Vai acontecer essa guerra. E Abraão vai ficar sabendo dessa guerra e vai ter essa mesma região de Sodoma e Gomorra para poder salvar seu sobrinho Ló.
porque Abraão ele tinha um amor por Ló, né? E era o seu sobrinho. Então Abraão vai resgatar seu sobrinho. E aqui, nessa parte, vai acontecer também o que está escrito do dízimo, né? Que nós conhecemos, que é os 10%, e vai haver o primeiro dízimo, aonde nós vamos ver que Abraão ele vai abençoar, vai dar 10% o seu dízimo ao rei Melquisedeque, mas que também era sacerdote. Só que nós, na última aula, a gente vimos que Abraão ele não dá o dízimo do que ele tinha, porque se ele estava na terra do inimigo, ele não tinha nada na terra do inimigo. Então pode ser que ele foi abençoado com algo ou coisa desse tipo, e ele repartiu e deu ali com forma de agradecimento, que é diferente do dízimo que a gente ouviu dizer que é obrigação. E acontece a primeira parte. Mas você sabe qual foi o alvo que ele recebeu? Qual foi o para ele entregar o dízimo? Você sabe me dizer qual foi? Os inimigos foram entregues às mãos dele. Mas quando ele chegou lá, ele teve um encontro. E nesse encontro alguém falou algo para ele, por isso que ele sentiu de dizimar lá. Foi o... Isso. Foi o... Esqueci o nome dele, que estava junto com o rei Melquisedeque. Lembrei, você lembra do nome dele? Só lembra o nome dele? Nós vimos na... Era dois que estavam... O rei de Sodoma e Gomorra. O rei de Sodoma e Gomorra. Mas a pergunta, vamos lá, a pergunta ficar mais fácil, a pergunta que meu pai fez é: o que Melquisedeque falou com Abraão? Para ele poder Para ele recompensar ele, né? Benditos Abraão, filho do Deus Altíssimo. É isso? Ele profetizou uma bênção. Ele profetizou uma bênção para Abraão ali. Por isso que Abraão dizimou. Por isso que Abraão dizimou. Então foi bendito seja Abraão, filho do Deus Altíssimo. Bem lembrado. Como diz o professor Raimundo, eu não poderia falar, mas vou dar uma. Então, se você tivesse começado errado, a gente não dava dica nenhuma, né, Nilson? Mas lá vai, né? Lá vai na estrada. Amém. Então aqui a gente vemos o primeiro dízimo. Abraão volta novamente para a sua terra em Siquém, deixa Ló em Gomorra, né? Ló vai permanecer em Gomorra. Nós vamos ver que os descendentes de Abraão agora. Alguma dúvida nessa parte aqui? Só para mim poder pular um pouquinho para os descendentes de Abraão, para a gente, ou não? O tempo é curto? Não é necessário. Se você quiser continuar, pode ir. Então não vou pagar, não, vou ser bem breve, só para conhecer. A gente sabemos que de Abraão veio Isaac, de Isaac gerou Jacó, e de Jacó saiu as 12 tribos, né? E dela saiu a tribo de José, né? José, nós sabemos que ele foi vendido pelos seus irmãos porque tinham inveja, né, do amor do seu pai Jacó por ele. E quando José ele é vendido, né, eu creio que era basicamente nessa região, né, que nós estamos vendo aqui, vamos dizer, José é vendido novamente para o Egito, né, para o povo egípcio. José vai crescer, ali o rei vai levantar ele como um dos governadores, nós conhecemos a história, e vai passar os anos, José vai morrer, e quando José vem a morrer, vai passando as descendências dos egípcios, e o povo hebreu, né, conhecido o povo de Deus, o povo de Israel, só vai se multiplicando, e vai levantar um rei egípcio, onde é que ele percebe, né, que o povo é multiplicando, e vai fazer um decreto, onde todos os filhos dos hebreus que nascessem seriam mortos, e nós conhecemos a história de que vai nascer Moisés. Moisés vai nascer e vai ser aqui no Rio Nilo. Rio Nilo, né? Que vai ser colocado. Esse Rio Nilo é localizado no Egito, né? Ele vai nascer e o Rio Nilo também a gente vai conhecer que os egípcios eles adoravam o tal do Deus Nilo, que é conhecido como Deus da água. E certa vez nós vamos ver que quando a mãe de Moisés coloca ele no cesto, ele é achado pela filha de Faraó. Ali ele vai crescer como os egípcios, né? Adiantando um pouco a história. Ele vai, com o tempo, vai descobrir que ele não é filho de egípcios, né? Ele pertencia ao povo hebreu, um povo que estava sendo não escravizado, porque escravizado como dependente é diferente, porque o povo precisaria cuidar ali das terras para morar no Egito.
E o povo também vai esquecer do nosso Deus, o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, na qual nós servimos. E vai ficar ali precisando cuidar da terra para morar no Egito. Só que Moisés ele vai cometer um ato de assassinar o egípcio e vai fugir para uma cidade chamada Midian. Essa cidade aqui. Moisés vai fugir para a cidade de Midian. Essa história aí do jogo de Moisés, ela acontece depois que Abraão vai gerar Isaac. Mas você já falou da parte de José, cara, depois que José morre. Depois que José morre, porque aí depois de José que vai vir Moisés, que o povo vai ficar preso no Egito. Porque aí se quebra uma lei que o faraó tinha feito com José. Isso. E os descendentes dos faraó, vamos dizer, os sucessores, de outros eles já não lembravam, já não conheciam mais essa lei. Então, o povo de Hebreus ficou ali preso no Egito. E quando Moisés mata ali um soldado egípcio, ele sabia que, por ele ser hebreu e o rei já não gostava muito dele, ele foge para uma cidade chamada Midian. E nessa cidade chamada Midian é que Moisés vai conhecer ali um homem com 7 filhas, vai casar com a mais velha, vai ter os filhos, e é nesse Monte Sinai que Moisés vai ser no monte. Esqueci onde é que tem um monte aqui, Deus. É aqui, né? Vai ter um monte, que é um monte. Monte Horebe. Que Moisés vai buscar uma ovelha perdida, que ele começou agora a tomar conta das ovelhas, né? De Jessé, se eu não me engano o nome do pai das filhas. E é nesse monte onde é que uma ovelha se perde e que Deus fala com Moisés na sarça ardente, né? E nós conhecemos na sarça ardente, depois eu posso explicar melhor para não tomar muito tempo. E Deus vai ordenar Moisés para voltar novamente para o Egito e encontrar com seu irmão Arão. Moisés vai voltar para o Egito e nós conhecemos a história onde é que Moisés vai anunciar 7 pragas, né, por Deus, e a última praga vai ser aonde Moisés vai conseguir a libertação do povo egípcio. Nós estudamos uma aula antepassada, né, que no hebraico, né, os nomes bonitinhos, o que simbolizava para eles, que a data, o calendário deles são diferentes dos nossos. Não convém explicar aqui, mas depois a gente pode estar tirando essas dúvidas. A última praga, você sabe qual foi? A última praga foi a morte dos filhos dos primogênitos. Todo filho primogênito iria morrer. E Deus falou com Moisés que toda aquela porta que tivesse o sangue do cordeiro passado no arco, o espírito da morte não entraria ali, não iria matar os primogênitos dos... Mas esse aviso de Deus foi para quem? Esse aviso de Deus foi para o rei do Egito. Mas para quem levou esse aviso para o rei do Egito? Para quem levou esse aviso? Não, quem foi que levou esse aviso para o rei do Egito? Moisés. E por que tinha que ser especificamente cordeiro? Para passar nos umbrais da porta. Porque o cordeiro, ele é o símbolo do sacrifício apresentado, os holocaustos. E o cordeiro naquela época simbolizava muita coisa, tanto é que tinha que ser um cordeiro novinho, que é um cordeiro novo, né? Que... Você sabe a diferença do cordeiro para o carneiro? Cordeiro para o carneiro? Não vou mentir que não. É porque o cordeiro é carneiro solteiro. Por isso que só fala cordeiro é carneiro solteiro. Por isso que Jesus veio como cordeiro, que Jesus não casou, Jesus era solteiro. Estou falando a gente fazer essa pergunta porque de maneira que você vai explicando aí, vai surgindo perguntas. Né, Soneiro? Isso mesmo. Essa aí. Eu sabia, o cordeiro é quando ele está ali sem ter sujado ainda. Após a primeira cruza, já não é mais cordeiro. Igual explicando dela por que tinha que ser o sangue do cordeiro, porque o sangue era pureza. Aonde passasse o anjo da morte, viu o sangue ali,
que é o mesmo símbolo nosso hoje. O sangue de Jesus purifica todos os nossos pecados. Então, quando Moisés ele anuncia essa última praga, né, que é a praga do cordeiro, do sangue do cordeiro, Moisés ele vai, o coração de Faraó ele vai ser amolecido, né, e vai liberar o povo egípcio, o povo do Egito. E me chama a atenção que quando Moisés sai de Midian, Moisés vai fazer este percurso que nós vemos aqui. Mas para Moisés sair do Egito, Moisés vai passar por este percurso aqui, ó. Aonde é o mar vermelho, onde nós conhecemos, aonde o mar se abriu. Aí uma pergunta, mas por que Moisés já conhecia o caminho para Midian, passou pelo mar vermelho? Se nós formos ver, aqui existia uma terra aqui chamada os Filisteus. Moisés poderia passar aqui, mas basicamente, não confirmando, era mais de 3 milhões de almas que foram libertas do povo hebreus do Egito. Então, se Moisés passasse por aqui, a possibilidade, né, dessa terra pegarem ele e fazerem deles novamente escravos, né, e seria muito grande. Então Moisés decide passar por aqui. Mas aqui nós conhecemos a história, foi aonde Deus manda Moisés erguer o cajado e o mar se abre. Quando Moisés passa por aqui, Moisés vai passar por 3 cidadezinhas conhecidas aqui, que não me lembro o nome delas. Eu sei que uma é Caim, Mara. Conhecido como? Como é que era conhecido Mara? Aonde Miriam dançou. Não é isso? Mas o quê? Aonde Miriam dançou. E eu esqueci. Ele reclamou das águas. O pessoal ia reclamando de beber água. Ah, tá. E foi aonde também que o povo sentiu sede. E Moisés fez a água amarga e ficar água doce. É isso? Foi aqui também. E nessa parte aqui foi onde é que Moisés permaneceu. Vamos dizer aqui. Só que nós sabemos que Moisés, ele não é da terra prometida. Porque... Tá, mas espera aí. Antes ele permanecer nessa base aí, ele teve que passar pelo monte. Que é o Monte Sinai. Que é esse monte aqui. E o que aconteceu nesse monte aí? No Monte Sinai? Foi aonde Deus deu para Moisés as tabuetas, né, com os 10 mandamentos. Né? E Moisés desce um monte, o povo já estava novamente voltando, feito um bezerro de ouro, né? Arão deixou, Moisés quebra aquelas tabuetas, né? Vai pregar ali, e com Moisés também, aqui nessa mesma região nós vamos ver onde é que Moisés fere a rocha, né? Que Deus poder tocar e ele bate na rocha, e pela sua ira, pela sua desobediência, foi aonde Deus permitiu Moisés somente ver a terra de Canaã. Vai passar um tempo, Moisés vai morrer, mas antes de Moisés morrer, ele pede a Deus que levante um outro para que conduza o povo. E Deus vai levantar Josué. E quando Deus levanta Josué, ele reúne os 12 de cada tribo, um de cada tribo, né, simbolizando as 12 tribos, e pede para que eles fossem espiar a terra de Canaã. Josué foi sozinho? Ou ele teve algum companheiro? Josué, na verdade, Moisés não tinha morrido, me perdoa. Moisés ainda era vivo, levanta Josué da sua tribo e o outro que foi com ele, deixa eu lembrar o nome aqui. Qual que é só o nome? Tem um material que faz Caleb. Foi Josué e Caleb mais 10 homens. Quando eles saem dessa área e atravessam toda essa área e chegam aqui em Canaã, eles vão ver que aqui haveria gigantes. Só que quando chega aqui, dos 12 que foram, com exceção de Josué e Caleb, os 10 percebem que tem gigantes. E eles resolvem voltar a Moisés falando: Moisés, a terra só tem gigante e nós vamos morrer. Mas só que Josué e Caleb, eles percebem que a terra era boa. E quando eles voltam aqui,
eles falam com Moisés: Moisés, tem gigante, mas se Deus estiver como Deus está conosco, a terra é boa e frutífera. Então, compensa. Só que Moisés, ele não arrisca sair somente com 2 tribos da cidade da onde eles estavam para ir herdar a terra prometida. E ali acontece o que? A desobediência novamente, aonde o povo ficou por volta de 40 anos e Deus estabeleceu uma lei que todos aqueles com mais de 20 anos não iriam herdar a terra prometida, só aqueles inferiores a 20 anos. E onde foi que veio a morte de Moisés, que levantou Josué como seu sucessor, e através de Josué, chegando aqui na cidade de Canaã, ele reúne novamente as 12 tribos e vai usar as 12 pedras como testemunhas, né, de toda a história que aconteceu para herdar uma terra prometida. E isso eu trago para os dias de hoje nas nossas vidas, que muitas das vezes nós queremos herdar as promessas e esquecemos as trajetórias que Deus faz com que nós vimos passar para conquistar uma vitória nas nossas vidas. E assim eu termino